Fala, poliglota querido, poliglota querida. Hoje eu vou contar um pouquinho pra você de como que eu desenvolvi transtorno de ansiedade social. Eu desenvolvi de uma forma assim que você não vai acreditar na história, mas enfim, desenvolvi. Me levou até mesmo a ter bloqueios para falar inglês, mesmo sendo fluente no idioma. E vou te contar como que eu lido com isso até hoje, os tratamentos que eu faço, os tratamentos que eu já fiz, enfim. Mas não deixe de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal se esse assunto te interessa. E se você quer receber dicas todas as semanas de como não só aprender, mas falar idiomas mais rápido e com confiança. O que é transtorno de ansiedade social? De acordo com o site tuasaude.com, o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, corresponde à dificuldade apresentada pela pessoa em interagir socialmente, apresentar um trabalho em público ou comer na frente de outras pessoas. Por exemplo, por medo de ser julgada, sentir-se humilhada ou das outras pessoas notarem as suas fraquezas. Alguns sintomas que uma pessoa que tem ansiedade social pode ter são aumento dos batimentos cardíacos, aumento da frequência respiratória, rosto vermelho, tremedeira, voz trêmula, tensão muscular, náusea, tontura e suor excessivo. Como que eu desenvolvi transtorno de ansiedade social? Eu sempre fui uma pessoa extremamente segura, sempre fui daquela que apresentava trabalho na escola, apresentava trabalho na faculdade, sempre tive muita segurança, sempre falei muito em público, inclusive eu trabalhei durante muitos anos com o público, trabalhei na área de eventos, já fiz apresentações, já falei no microfone, em shows, enfim. Eu sempre lidei muito com o público e lidava super bem com isso, nunca me trouxe nenhum tipo de ansiedade. Porém, eu já falava inglês fluente, já tinha morado fora, já tinha vivido por muitas experiências e falava inglês fluente. Eu era professora de inglês, inclusive, na época que essa história aconteceu. Enfim, uma situação me fez começar a ter medo da avaliação do outro duvidar da minha capacidade, duvidar da minha competência, e foi aí que eu comecei a desenvolver o transtorno de ansiedade social. O que aconteceu? Eu dava aula de inglês, né? Já era professora e me interessei muito pela área de tradução. Fui fazer uma formação em tradução inglês-português. E durante a minha formação, o que aconteceu? Isso já era no meio do curso, eu já tinha feito metade do curso, já estava indo super bem no meu curso. E durante o curso era muito comum a professora pegar os alunos e pedir para a gente ler alguns trechos que nós traduzimos. A gente fazia leituras em público ali, né? Nós líamos as passagens em inglês e depois trabalhávamos na tradução, usando todas as técnicas que envolvem essa competência. E aí, um belo dia eu estava lá lendo a tradução e eu pronunciei uma palavra em inglês errado, que é a palavra world, né? Mundo. E eu pronunciei world como se fosse word, como se fosse palavra. Tava lá lendo, super rápido, blá, 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 blá. Falei word, the whole word, nananana. E a minha professora, ela me interrompeu. Calma aí, para aí um minuto. Como é que você leu essa palavra? Quando ela falou isso, eu já fiz besteira, né? Mas assim, na hora que eu li, eu percebi que eu li errado. Mas eu continuei, porque na verdade não me preocupava muito. E aí eu fui e pronunciei da forma certa, né? Eu falei world. Aí ela, você sabe pronunciar essa palavra? Eu falei, isso aí, professora. Aí ela, como é que uma pessoa com seu inglês, com seu nível de inglês, erra a pronúncia de uma palavra como essa, uma pronúncia básica como essa? Fala de novo essa palavra. Eu falei, world. Ela, então tá bom, pode continuar. E assim, eu continuei a minha leitura e continuei super bem e tal. E eu não percebi o quanto aquela situação havia me afetado negativamente. Porque no momento que aconteceu, que essa correção, né, essa interrupção e correção, ela fez na frente de todo mundo, na frente de toda a turma. Nós ficávamos em círculo, né, um grande círculo ali lendo, todos juntos. E ela fez essa interrupção, essa correção na frente de todo mundo e foi realmente muito constrangedor. Na hora, conscientemente eu não notei o quão constrangedor foi, mas depois eu percebi o impacto que aquilo teve na minha vida, porque a partir dali, daquele dia, não foi exatamente naquele momento ficou tudo bem, eu não percebi o impacto que teve, mas a partir daquele dia
eu comecei a ter sintomas que até então eu nunca havia tido e muito menos sabia o que era aquilo. O que eu comecei a sentir? Comecei a sentir muita tremedeira, muita taquicardia, falta de ar, para situações que eu fazia normalmente em público. Eu sentia falta de ar, gente, até para pedir informação na rua, até para perguntar as horas eu sentia tremedeira, falta de ar, taquicardia. Quando eu ia num consultório médico e eu tava esperando na sala de espera, né? Tava lá aguardando. E a secretária me chamava, Clarice, que tava na hora da minha consulta, na hora de entrar no consultório para uma consulta ali com o médico, eu tinha taquicardia, eu tinha falta de ar. Para situações assim, muito básicas. E no curso de tradução, as coisas ficaram muito piores, porque quando eu chegava no prédio, no corredor da sala, né, da sala de aula do curso, eu já começava a sentir muita taquicardia e muita falta de ar. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Quando eu tinha que ler, eu não conseguia mais ler. Eu não conseguia mais ler em público. Me dava muita falta de ar, eu não conseguia respirar. Eu chegava a falar, gente, não sei o que está acontecendo, eu tenho sentido muita falta de ar. Eu lembro até um dia que uma das alunas falou assim, você não está respirando, respira com calma. E eu tentava respirar e aí continuava a leitura, mas não conseguia. Eu sentia muita falta de ar, muito nervosismo, eu tremia muito, era muito difícil para mim. E isso começou a refletir em tudo na minha vida. Tudo que eu fazia. Eu, quando estava dando aula, eu tinha crises de pânico, aulas de inglês. Eu, quando estava numa reunião de professores, eu não conseguia mais falar inglês na frente das pessoas. Eu, quando tinha que, principalmente, ler na frente das pessoas, tanto em inglês quanto em português, eu comecei a ficar muito nervosa, eu comecei a ter muita crise de pânico. Então, tudo que eu fazia na frente das pessoas, eu comecei a sentir muito pânico, por mais simples que fosse a atividade. E aí eu falei assim, cara, vou procurar um médico. Fui procurar um clínico geral, fui procurar um clínico médico e era uma doutora. E aí eu expliquei pra ela, olha, eu não sei o que tá acontecendo. Pra mim eu tava infartando, eu tava tendo algum problema de coração, algum problema cardíaco. E aí eu contei pra ela, ela falou assim, olha, pela descrição do que você tá me falando, você tá com pânico. Eu, pânico? E hoje é muito comum, né, a gente falar em pânico, a gente falar em crise de ansiedade. Mas naquela época, isso foi em 2009. Olha só quanto tempo faz. Isso foi em 2009. Não era tão popular, vamos dizer assim, esse termo, né, esse transtorno, né? As pessoas não falavam tanto em transtorno de ansiedade, nem pânico. Aí quando ela falou que eu tava com pânico, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô morrendo, né? Eu, sério, doutora? Aí ela, sério e tal, mas olha, eu vou te dar um remedinho e tal, não. Aí ela me deu um remédio, tarja preta, pra eu começar a tratar a ansiedade, ou o que ela chamou de pânico. E foi assim que eu comecei a tratar, e aí, gente, nunca mais acabou essa minha luta contra a ansiedade. Desde 2009 eu luto contra a ansiedade e já tentei vários tratamentos, comecei a ler muito, comecei a me informar muito sobre o que era ansiedade. E foi aí que eu comecei a estudar o cérebro, comecei a estudar comportamento, comecei a estudar o que eram esses transtornos mentais, porque eu queria conseguir me tratar, eu queria, na verdade, me curar, eu queria me livrar da ansiedade. E comecei a buscar vários tratamentos, comecei a fazer terapia, psicoterapia, terapia com psicóloga. Me ajudou muito, mas não curou. Eu comecei a fazer tratamento com psiquiatra, cheguei a tomar medicamento, porque quando eu tomei medicamento com essa médica, essa clínica geral, mas logo depois eu parei, eu tomei durante pouquíssimo tempo. Ela passou assim pra mim pra um mês, sabe? Só que o remédio, esse negócio de tratar só durante um mês, ele piorou, eu percebi que ele piorou as minhas crises de ansiedade. Isso antes de eu fazer a psicoterapia.
ele piorou as minhas crises de ansiedade. Então, assim, gente, teve crise de ansiedade, tá com problema, tá com algum tipo de transtorno mental, emocional, procure um psiquiatra ou um neurologista, procure um médico da área neurológica, porque eu tive a impressão que, por melhor que tenha sido a intenção dela, eu acho que piorou um pouquinho eu ter tomado. Na hora, enquanto eu tomava, melhorou, mas quando eu parei de tomar o remédio, me deu efeito rebote e eu segui tudo direitinho, só que eu senti que quando eu terminei de tomar aquele remédio, eu tive efeito rebote, voltou pior, a ansiedade voltou pior do que ela era. Eu não conseguia falar, gente. Eu ficava nervosa às vezes quando eu tava com um grupo de pessoas assim, conversando normal. E o grupo de pessoas não era grande não, pessoas assim, tipo 4, 5 pessoas. Eu tava num grupo com 4, 5 pessoas. Eu queria falar alguma coisa, me dava crise de ansiedade, minha mente bloqueava, eu ficava com confusão mental, eu não conseguia falar, eu não conseguia dar uma opinião. Eu travei, gente, eu travava. E foi muito difícil pra mim, porque como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito extrovertida, muito comunicativa, sempre falei muito bem em público, então de repente me ver nessa situação de não conseguir dar uma opinião no meio de uma conversa de 4, 5 pessoas. Montanha, vou dar uma roncadinha aqui. Montanha, meu cachorro. Então aquilo me trouxe muita frustração, muita frustração. Eu comecei a ficar muito deprimida em alguns momentos, eu não tinha vontade de sair de casa, apesar de eu nunca ter me rendido a isso. Quais os tratamentos que eu comecei a buscar? Comecei a buscar, como eu falei, psicoterapia, que me ajudou muito. Depois cheguei a procurar um psiquiatra, tomei remédio controlado. Hoje eu não preciso mais tomar remédio controlado, porém continuo fazendo terapia toda semana. Uma coisa que me ajudou muito foi aprender respiração mindfulness, respiração de atenção plena. Porque o que é a ansiedade? É aquela preocupação excessiva com o que pode acontecer. Não é a ansiedade, gente, do que, se eu vou ter dinheiro para pagar as contas. O transtorno de ansiedade, ele não é necessariamente a ansiedade por algo que vai acontecer. Mas o transtorno de ansiedade é quando você antecipa, você fica com medo de algo que você nem sabe se vai acontecer. É o medo do medo. Você fica com medo de sentir medo de alguma coisa e ter aqueles sintomas que se fazem sentir humilhada, assim, né? No meu caso, me faz sentir humilhada, Eu, por exemplo, o meu medo é de, ao ler alguma coisa em público, isso é algo que eu até hoje eu tenho que trabalhar muito, meu medo é de pegar algo para ler e na hora de eu ler, eu acabar travando, acabar tendo sintomas que vão me impedir de ler. Então, esse medo dos sintomas, esse medo de sentir medo na hora, isso é o transtorno de ansiedade e vira uma bola de neve, vai te impedindo de fazer as coisas. Então, a respiração mindfulness, a respiração da atenção plena, ela me ajudou a prestar atenção no hoje, no que está acontecendo agora. Eu, em vez de ficar pensando lá na frente, eu fico aqui focada no que está acontecendo agora. Não tem nada de perigoso acontecendo neste momento, está tudo bem, está tudo ótimo, estou com pessoas maravilhosas e, enfim, eu não vou morrer por causa dessa situação que está acontecendo. Isso me ajuda muito a lidar com os sintomas do transtorno de ansiedade social. Me curei? Não existe cura para a ansiedade social, para esse tipo de transtorno, pelo menos até hoje não se descobriu a cura. Há algumas teorias, né, de que tal coisa cura, tal coisa cura, tal coisa cura, as pessoas falam aí, né, das suas experiências, porém, não é comprovado cientificamente de que há cura para transtornos mentais, como o transtorno de ansiedade social. Então, eu até hoje convivo com esse transtorno, eu aprendi a aceitar o transtorno. Hoje convivo super bem, eu vejo o transtorno de ansiedade social como um aliado meu. Por quê? Porque foi esse transtorno que me fez pesquisar o comportamento humano e me tirou do papel de professora de inglês, que eu sempre amei e valorizo muito, mas me trouxe para um outro momento da vida que eu gosto muito mais, que é de ser uma especialista em neurociência no aprendizado de idiomas. E eu gosto de lidar com isso, eu gosto de entender a mente humana, eu gosto de lidar com o comportamento humano, eu gosto de ensinar as pessoas a se comportarem para lidarem com o medo de falar em público, de falar inglês em público, de falar idiomas em público, porque eu tive que começar a tratar isso em mim. Todos os dias, gente, eu tenho algum momento do meu dia, todo santo dia, eu tenho algum momento que eu vou sentir, que eu sinto taquicardia. Hoje em dia eu
tenho que conviver com ataque cardíaco. Às vezes eu estou conversando com pessoas, eu saio para jantar super animada, tô ali no meio das pessoas conversando e de repente eu não sei nem porquê, eu não sei qual que é o gatilho exatamente ali da situação, mas eu começo a sentir muita vontade de ir embora. Eu canso, eu fico com vontade de ficar sozinha, às vezes eu tenho muita vontade de me isolar, isso é também um sintoma do transtorno de ansiedade social. Eu aceitei que eu tenho a ansiedade social, que eu tenho taquicardia e eu faço as coisas mesmo assim. Não é fácil, é uma luta diária que eu tenho, mas eu já aprendi a conviver com ela, eu aceito e tudo bem. E eu não quero mais ficar tomando remédio para lidar com ela. Até hoje eu trabalho com a respiração, né, para eu manter a minha atenção plena. E uma coisa que tem me ajudado muito é sempre pensar que a opinião dos outros não importa. E realmente, hoje em dia, isso me acalma muito. Eu fico dizendo para mim, a opinião dessa pessoa não vai mudar a sua vida, a opinião dessa pessoa não importa. Se essa pessoa não te aprovar, tudo bem, tem outras pessoas que vão te aprovar. Isso não vai acabar com a sua vida. Então eu repito muito isso para mim. E não permito que o medo das outras pessoas, da avaliação das outras pessoas, me impeça de conquistar os meus objetivos, de conquistar aquilo que eu admiro e que eu quero alcançar. Eu gosto muito de falar das minhas qualidades, não de maneira snob ou arrogante ou para inferiorizar as pessoas. O objetivo não é esse, mas de forma humilde, reconhecendo os seus defeitos, as suas limitações. É importante que você, assim como eu faço, você também se elogie se você passa por esse tipo de transtorno. Eu me elogio, eu falo das minhas qualidades, mesmo que não tenha ninguém por perto, eu falo pra mim mesma: Clarice, você é muito inteligente, Clarice, você é muito competente, você é muito boa no que você faz. Eu falo muito isso pra mim, eu não fico esperando os outros me elogiarem, os outros me aprovarem. Então, essas afirmações positivas em voz alta, isso reforça dentro do seu cérebro, cria dentro do seu cérebro conexões muito fortes, positivas. E para finalizar, assim, gente, não lute contra os sentimentos de ansiedade. Não lute contra isso. Eu aprendi isso. Antigamente eu queria curar a ansiedade. Eu odiava sentir ansiedade. Eu tinha raiva da ansiedade. E hoje é muito engraçado como às vezes eu tô numa situação assim que eu geralmente tenho ansiedade e eu fico esperando pela ansiedade, porque eu quero lidar com a ansiedade, sabe? Eu quero mostrar pra ela que eu sei lidar com ela. Então eu já vejo a ansiedade como uma amiga, sabe? Tipo, vem que eu quero lidar com você, minha querida. Eu fico esperando por essa ansiedade, entendeu? Em vez de querer lutar. Porque quanto mais você luta contra alguma coisa, contra um sentimento, isso também é uma questão neurológica, uma coisa que acontece na nossa mente. Quanto mais você dá atenção para uma coisa, mais o seu cérebro reforça aquilo. Então, quanto mais você luta contra alguma coisa, mais você vai reforçar aquele sentimento negativo. Veja o lado positivo, que nem eu vi o lado positivo de ter ansiedade. Eu consegui crescer na minha profissão, eu consegui me desenvolver na minha profissão. Então veja o lado positivo daquele sentimento que te incomoda. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de deixar seu like, lembra de se inscrever também. Todas as semanas nós temos 2 vídeos, às terças e quintas, para você saber como você pode falar. Não adianta só aprender um idioma, que nem eu aprendi inglês, mas chegou um ponto que eu não falava por causa desse bloqueio que eu tinha devido ao transtorno de ansiedade social. Aqui você vai aprender a falar um idioma mais rápido e com confiança. Então se inscreva e eu vejo você no próximo vídeo. See you guys around!